Assim diz a palavra do nosso Deus. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos, quando me alegrares o coração. Oremos mais uma vez. Poderoso Deus, te damos graças, te louvamos, nessa reunião solene do teu povo. Ó Deus, continua a falar ao nosso coração, por meio da tua palavra, e que o teu Espírito Santo, que habita no teu povo, aplique essa palavra, de modo, ó Deus, que sejamos fortalecidos, vivificados e estabilizados na nossa caminhada, pela palavra do Senhor, por aquilo que a boca do Senhor nos diz. E a honra e a glória sejam dadas ao Senhor, que conduz o teu povo, como ovelhas do teu pastoreio. Nós te louvamos e agradecemos na mediação do teu Filho amado Jesus. Amém. O que você faz quando as aflições e as angústias da vida batem na porta? Como você reage? Em quem você busca socorro quando a tristeza e as lágrimas já se tornaram a sua companhia constante? Qual caminho você tem trilhado naqueles momentos mais sombrios da sua alma? Como você tem se portado nestes momentos de aflição da alma? O salmista, neste trecho aqui, ele está expondo um problema, uma dificuldade, uma situação complicada em que ele está passando. Por dois momentos ele abre a sua queixa. No início do verso 25 ele diz: a minha alma está pegada ao pó, e no verso 28, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Vocês se lembram quando Abacuque fala da possibilidade de alguns acontecimentos? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que o gado seja arrebatado do aprisco, possibilidades, coisas que poderiam acontecer. Ele fala: eu ainda assim me alegrarei no Senhor, e etc. e tal. A experiência do salmista aqui, ela é um pouco diferente daquilo que Abacuque está falando como algo possível de se acontecer. As coisas já aconteceram e o salmista está devastado. A videira não deu o seu fruto, a oliveira também não, o gado foi arrebatado do aprisco. Coisas estão acontecendo na vida do salmista que faz com que até a sua alma verta lágrimas. E ele vai aqui diante do Senhor, diante da sua alma aflitíssima, clamar ao Senhor. E ele faz várias petições, várias súplicas ao Senhor. Ele diz: vivifica-me, ensina-me, faz-me atinar aos teus caminhos, fortalece-me, afasta de mim o caminho do engano e favorece-me com a tua lei. Em todas essas petições, ele está colocando a palavra de Deus como evidência, como o caminho que ele deve buscar em meio às suas aflições, em meio às aflições da sua vida. Por isso o tema da mensagem dessa manhã é o caminho para os aflitos de alma. O que buscar nesse caminho, quando as aflições batem à porta da nossa alma? Em primeiro lugar, do verso 25 ao 27, o salmista ele vai buscar ser vivificado pela palavra de Deus. E antes de mais nada, nós precisamos conceituar alma de acordo com o que o salmista está dizendo aqui, porque a palavra ela pode significar a pessoa por inteiro. E nós sabemos que o homem ele é uma unidade psicossomática, corpo e alma formam um inteiro. Mas de vez em quando a Escritura trata de enfatizar mais o corpo ou mais a alma, aquilo que nós podemos chamar do eu interior.
aquilo que tem a ver com as vontades, os desejos, as emoções. E precisamente neste momento, o salmista está enfatizando o eu interior, a sua alma, as suas emoções, os seus desejos, a sua vontade, o que está acontecendo no mais íntimo do seu ser. Ele está quebrado emocionalmente, ele está apegado ao pó. A sua alma está como que aquele costume do Oriente Antigo, de se assentar e jogar o pó da terra sobre a cabeça em sinal de contrição, de quebrantamento, de luto, de angústia, de tristeza e dor. Ele está nessa situação, e diante dessa situação angustiante, sufocante, ele vai buscar ao Senhor, numa situação, neste momento, em que parece que ele está à beira da morte, porque ele usa a palavra aqui, vivificar, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele está minguando, a sua saúde está deteriorando, ele está perdido, no meio das suas angústias, das suas aflições, dos seus problemas. Aquele homem está sendo consumido dia a dia, por causa das aflições. Mas ele vai pedir ao Senhor, ele vai buscar ao Senhor, para que o Senhor o vivifique. O mesmo Deus que soprou no homem o fôlego da vida e o fez alma vivente, o mesmo Deus que colocou o seu espírito no homem, é o Deus capaz de reanimar, de vivificar, de renovar as forças daquele que está abatido de alma, daquele que está aflito de alma. É como diz o Salmo 68:20, o nosso Deus é o Deus libertador, com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte, e é essa situação em que o salmista está inserido. É como se ele estivesse à beira da morte, tamanhos problemas que ele enfrentava, tamanhas aflições pelas quais ele estava passando, e ele reconhece que somente em Deus ele encontrará o favor, a nutrição, o fortalecimento necessário para passar pelo vale da sombra da morte, para passar por aquele momento de dor terrível, angustiante na sua caminhada. No verso 26, ele vai expor os seus caminhos ao Senhor, é o que ele diz: eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Eu te expus os meus caminhos, eu contei para o Senhor os meus problemas e o Senhor me respondeu. O Senhor me deu ouvidos. O Senhor me fortaleceu, trazendo esperança neste caminho de aflição e dor que eu estou passando. E aí, consequentemente, na linha seguinte do verso 26, ele faz mais uma petição, mais uma súplica: ensina-me os teus decretos. Porque ele sabe que quanto mais ele aprender, conhecer do Senhor, mais ele for ensinado pelo Senhor, mais ele passará pelo vale da sombra da morte, sendo fortalecido, sendo vivificado, tendo as suas forças renovadas, passando pela experiência de quase morte, devido às aflições que assolam a sua alma. No verso 27, ele faz a petição: Senhor, faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos, dá-me compreensão, faz com que eu preste atenção na tua palavra, na tua lei, nos teus preceitos, faz com que eu compreenda a palavra do Senhor com a máxima atenção possível, que eu foque a minha atenção na palavra do Senhor nessa hora de aflição, porque assim eu vou meditar nas maravilhas da tua lei. Lá no verso 18, que nós falamos no sermão passado, ele fez o pedido para que o Senhor desvendasse os seus olhos, para que ele contemplasse as maravilhas da lei. E aqui, com os olhos já desvendados, ele pede ao Senhor: faz-me prestar atenção nessa hora de dor. Porque, meus irmãos, quando nós buscamos este caminho de conhecer, de prestar mais atenção na palavra do Senhor, quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, pode ser que a nossa capacidade de nos atentar para as maravilhas da palavra do Senhor fique prejudicada. Por isso ele pede ao Senhor: me dá atenção nessa hora, porque eu preciso, na hora da dor, da dificuldade de enxergar as maravilhas da lei do Senhor, que me fortalecem, que me vivificam, que me reanimam, eu preciso compreender com atenção,
para que em meio ao caos da minha vida, o salmista diz, eu possa trilhar esse caminho seguro, de ser reanimado pelo Senhor. Meus irmãos, a busca do salmista nos ensina a buscar a solução para as aflições da nossa alma na palavra do Senhor. Tem momentos que a nossa experiência de vida se assemelha ao do salmista. As aflições da alma nos consomem. A nossa alma fica apegada ao pó, nós estamos muitas vezes quebrados, talvez até nesse momento agora é a sua condição. Talvez você já passou, ou talvez ainda passará por momentos de abatimento, de ficar como se você estivesse de fato à beira da morte. E aí nós precisamos clamar ao Senhor, reaviva a nossa vida, mediante a Tua palavra, coloca um fôlego novo em nós, para prosseguirmos na caminhada. É assim que nós devemos clamar ao Senhor, é isso que nós devemos buscar na nossa caminhada. Quem aqui conhece o psiquiatra Dr. Allen Francis? Alguém conhece? Eu perguntei lá no Instagram, uma pessoa da igreja respondeu que conhece. Depois nós vamos conversar, é interessante, alguém que conhece assim. O Dr. Allen Francis tem um livro intitulado Voltando ao Normal. E o subtítulo do livro é Como o excesso de diagnósticos e medicalização da vida estão acabando com a nossa sanidade. A ideia do Dr. Allen Francis é criticar a indústria dos diagnósticos e tratamentos desnecessários, com o excesso de uso de medicamentos. E ele usa uma expressão assim, nós estamos transformando as emoções e comportamentos da experiência humana em patologias clínicas. O livro dele não tem nada a ver com Bíblia, com teologia, nem nada disso. Ele é acho que ele nem crente ele é um ímpio, mas a defesa do que ele trata aqui tem um pouco a ver com aquilo que nós estamos conversando aqui nessa manhã. Muitas vezes nós queremos transformar as experiências da vida, ou as dores, as aflições da vida, em coisas que podem ser tratadas com medicamentos e com diagnósticos. Allen Francis não tem a resposta que o salmista tem e que nós temos sobre essa questão das aflições da alma. Eu concordo com ele que muitas vezes nós fazemos isso. Nós simplesmente medicamentalizamos tudo, tratamos tudo como patologia. Mas o nosso entendimento do Dr. Allen Francis é diferente no que diz respeito ao enfrentamento das questões emocionais. E eu quero que você, desde já, não me entenda mal, eu não sou contra diagnósticos e medicamentos, mas pela experiência ao redor da minha própria família e do que eu tenho visto na caminhada, parece que muitas vezes nós queremos colocar aquilo que são as experiências da vida, dos acontecimentos que afligem naturalmente a nossa vida, porque nós vivemos em um mundo caído, como algo que deve ser simplesmente medicamentalizado. Muitas vezes nós deixamos de lado o entendimento de que nós precisamos do vivificar da palavra do Senhor na nossa caminhada, quando as aflições da alma batem à porta. Mais uma vez, há situações que são necessários diagnósticos e tratamentos, mas muitas vezes nós deixamos de buscar a fonte da água viva, que é a palavra do Senhor, os seus recursos, as suas promessas, a realidade do que Deus nos diz. Nós esquecemos de tudo isso quando a aflição de alma vem. O salmista aqui, ele tem uma certeza. Ele está numa situação muito difícil. A sua alma está aflitíssima. E ele sabe que só o Senhor pode reavivar o seu coração. Penso que nós precisamos olhar para a nossa caminhada por esse lado também. E entender e separar aquilo que é necessário nós tratarmos com medicamentos e diagnósticos, e aquilo que é necessário nós apegarmos ao Senhor para que Ele vivifique a nossa vida. O caminho para os aflitos de alma envolve também a busca por ser fortalecido pela palavra, é o que ele diz do verso 28 ao verso 29. Ele fala mais uma vez, a minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra, afasta de mim o caminho da falsidade. Mais uma vez o salmista rasga o seu coração, ele expõe a sua queixa, a sua alma está tão triste que está vertendo lágrimas. É claro que é uma figura de linguagem para expressar a sua dor e tristeza.
naquele momento. E assim como os versos anteriores, ele suplica: fortalece-me, afasta de mim o caminho do engano e favorece-me com a tua lei. Assim como a súplica por vivificação, ele caminha agora para suplicar pelo fortalecimento segundo a palavra de Deus. Aquele homem, ele tem duas certezas: ele não tem força nenhuma nele mesmo para sair daquela situação. E ele sabe que Deus é aquele que vai ministrar ao seu coração por meio da sua palavra e vai fortalecê-lo durante aquele período da sua vida que ele está aflito de alma. Na vida real, irmãos, nós sabemos que aquelas ideias dos coachings, elas não pegam muito bem, elas não dão muito certo. Aquele negócio assim: você é o vencedor, você vai sair dessa pela sua própria força, você é o cara, você consegue, vamos lá, levante às 5 da manhã, tome café, faça exercício e vá ser um vencedor. Quando as aflições batem a alma, a teologia do coaching enfraquece. Porque na vida real, nós sabemos que quando as aflições batem a nossa alma, a tendência é nós irmos desfalecendo a cada dia mais, perdendo a força, desanimando, ficamos cada dia mais abatidos de alma, e não tem coach nenhum neste mundo que vai trazer a força necessária que nós precisamos para sair dessa situação. Porque quando nós temos um problema na nossa alma, somente o fortalecimento sobrenatural que vem de Deus pode nos tirar da situação que nós estamos, ou pode nos fazer passar pela situação que nós estamos experienciando, vivenciando. Somente Deus pode nos colocar de pé. Somente Deus pode nos dar forças com a sua graça e misericórdia. É por isso que o salmista busca o fortalecimento no Senhor. É por isso que ele clama: ó Senhor, fortalece-me, segundo a palavra do Senhor. Ele busca um fortalecimento pela palavra e, consequentemente, no verso 29, ele clama ao Senhor: olha, me afasta do caminho da falsidade, ou do engano, ou da mentira. Me afasta desses caminhos. Eu quero ser fortalecido pela verdade da palavra do Senhor. Ainda que essa verdade me confronte, ainda que essa verdade doa, ainda que essa verdade escancare a mazela do meu coração, ainda que essa verdade não traga o afago naquele momento que eu espero, eu preciso é da verdade da palavra do Senhor. O salmista sabe que o caminho enganoso o levaria a cada dia mais para o buraco, para o abismo. O caminho da falsidade é aquele caminho que muitas vezes nós encontramos no Antigo Testamento, quando era pedido para os profetas: fale algo da parte do Senhor. E os profetas falavam para os reis aquilo que eles queriam ouvir. Mas aparecia um homem de Deus e falava a verdade. Falava o caminho da verdade. Isso aconteceu muito no tempo dos reis. E o salmista, ele sabe que é melhor o caminho da verdade. Por isso ele clama: não me prive deste caminho. Afasta de mim, me tira do caminho do engano, para que eu seja de fato fortalecido. Há muitos caminhos enganosos que podem trazer ilusões nos momentos das aflições da alma, que podem fazer com que nós percamos o senso da direção, a direção que o Senhor está dando para a nossa vida. Por isso que é importante essa oração, que o Senhor nos afaste do caminho do engano e da falsidade, especialmente naqueles momentos mais difíceis da nossa caminhada, os momentos que a alma está aflita, abatida, dolorosamente prejudicada pelos acontecimentos dessa vida. Nós precisamos de clareza para prosseguir. Nós precisamos que o Senhor nos dê clareza e nos fortaleça pela verdade da sua palavra. No fim do verso 29, ele ainda clama: favorece-me com a tua lei. Esse é um pedido que expressa: ó Deus, seja bondoso para comigo, de acordo com a misericórdia do Senhor. Favorece-me, me fortaleça por meio da tua lei, da tua palavra. Fortalece-me de acordo com a bondosa misericórdia do Senhor. Ele clama ao Senhor naquele momento por um fortalecimento de acordo com o Deus que é misericordioso. E meus irmãos, a palavra de Deus nos fortalece.
Em meio a situações que afligem a sua alma, você já experimentou isso que eu sei? Você estava aflito, abatido, e você clamou ao Senhor, fortalece-me. E veio aquele fortalecimento sobrenatural sobre a sua vida. Você não sabe de onde, ou você sabe de onde veio, né? Mas parece que nós nem sabemos de onde veio. Que isso? Eu estava aqui quase a desfalecer, mas agora eu estou fortalecido. Porque o Senhor, Ele traz um suprimento de força para o seu povo, de afago, de cuidado. Quando você menos percebe, você está fortalecido e está passando por situações que quando você olha para trás e fala, meu Deus, como eu passei por isso na minha caminhada. Como eu experimentei isso na minha vida. Aí você sabe, porque foi o Senhor quem te fortaleceu. Foi o Senhor que colocou você de pé. É por isso que você não padeceu nos dias mais sombrios da sua caminhada. E é por isso que você não vai padecer se você é povo de Deus, porque Ele vai fortalecê-lo dia a dia por meio da sua palavra. Meus irmãos, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. É daí que vem o nosso fortalecimento. É daí que vem a força necessária para caminharmos. E é fácil nós falarmos de fortalecimento quando nós não estamos em aflição de alma. Mas quando nós estamos, nós nos apegaremos certamente ao fortalecimento que o Senhor nos traz. É aquela frase lá daquele filme bem famoso, né? Que a força esteja com vocês. Aquilo lá é ficção, né? A força está conosco somente por meio do Senhor e da sua palavra. Esse é o real, tá bom? Lá é só brincadeirinha. O real fortalecimento para a nossa vida venha do Senhor, nosso Deus. Prosseguindo para o último estágio aqui do caminho para o aflito de alma. Ele deve buscar estabilidade pela palavra. Verso 30 a 32, o salmista, agora ele não pede, mas ele afirma, né? Escolhi o caminho da fidelidade, decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado, percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Estabilidade é importante. Todas as áreas da vida. Especialmente quando nós pensamos na questão das emoções, dos sentimentos, estar estável é muito importante. Para tudo. Envolve todas as áreas da nossa vida. Nós podemos ver aqui o salmista caminhando e ele vai chegar aqui no final e ele vai dizer na primeira linha, eu escolho o caminho da fidelidade, e a segunda, ela é paralela dentro daquilo que é o paralelismo hebraico, e ele diz, eu tomei a decisão pelos juízos do Senhor. Essa construção é para dizer o seguinte, eu busquei estabilidade na palavra do Senhor. Eu estou buscando, ó Deus, nessa hora de aflição, estar estabilizado, equilibrado. E eu sei, ele diz, como quem diz, né, que a palavra do Senhor traz essa estabilidade para a minha alma, para os meus sentimentos, para as minhas emoções também. Eu sei que a palavra do Senhor faz isso. Este caminho de fidelidade é o caminho da firmeza, é o caminho que estabiliza o salmista na hora da aflição, e ele precisa disso. Lá no verso 31, ele diz, aos teus testemunhos eu me apego, eu me agarro e não deixo sair da minha mão os teus testemunhos, ou seja, a palavra do Senhor. Eu me agarro firmemente, como alguém que está naufragando e ele encontra algo no mar e ele sabe que aquilo ali, aquele pedaço de madeira, é o único meio dele sobreviver em alto mar. O que ele faz? O que você faria? Se agarra firmemente a ele, não solta de jeito nenhum. Essa é a ideia que o salmista está trazendo aqui no verso 31. Eu me agarro à palavra do Senhor, como se com a certeza de que eu só tenho ela para estabilizar a minha vida, para me dar forças, para me ajudar na caminhada. E ele diz ainda no verso 31, não permita, Senhor, seja eu envergonhado, e nós lemos com o pastor Davi lá no Salmo 25, que há uma certeza para que todos aqueles que buscam ao Senhor, eles não serão envergonhados, eles não são envergonhados. E aqui o salmista usa o nome pactual de Deus, e os irmãos já sabem, quando o nome de Deus é usado no Antigo Testamento, traz
é importante, e aqui ele usa o nome que Deus usa para trazer a sua aliança, o seu pacto, porque ele está trazendo a memória ali, que ele está clamando é o Deus que prometeu na aliança que cuidaria do seu povo. O Deus do pacto está com ele, é o Deus do pacto por meio da sua palavra que estabiliza o salmista. E é por isso que ele chama o Senhor aqui pelo nome pactual de Deus, para relembrar, para reconhecer, para demonstrar que ele está buscando a aliança que Deus fez com o seu povo, para que o Senhor o estabilize, para que o Senhor conduza o seu servo naquele momento difícil. E enquanto nós não reconhecermos, assim como o salmista, que não há estabilidade em nós, que não há equilíbrio em nós, mas no Senhor, nós vamos continuar a sofrer com a falta deste equilíbrio na caminhada, e especialmente nos momentos de aflição. Nós precisamos continuar buscando os recursos que a palavra de Deus tem para caminharmos em equilíbrio, em estabilidade, os tesouros da sabedoria de Deus na sua palavra. E ainda dentro do assunto da estabilidade, no verso 32 ele diz: eu vou percorrer o caminho dos teus mandamentos. Eu vou correr, literalmente, pelo caminho dos teus mandamentos. Eu não vou nem andar, eu vou correr, porque é eles que trazem essa estabilidade. E aqui na linha seguinte, quando me alegrares o coração, é o que está na sua tradução da ARA, parece que tem uma condicional, mas não é uma condicional aí, eu entendo assim, porque a conjunção quando, ela pode significar uma condicional, mas ela também pode significar algo no sentido de certamente, com certeza, o Senhor fará isso. Outras traduções trazem já não a condicional, mas a certeza. E eu prefiro pensar neste contexto nos seguintes moldes. Ele diz: eu vou correr os caminhos dos teus mandamentos, certamente o Senhor me alargarás o entendimento. Que a palavra alegrares aí tem a ideia de alargar, de trazer espaço para a sua compreensão. Isso tem a ver com a compreensão da palavra. Então, qual que é a ideia que o salmista está trazendo aqui? Quanto mais ele conhece de Deus e da sua palavra, Deus alarga o seu entendimento, alarga o seu conhecimento, para que, fundamentado nas promessas de Deus, ele caminhe em estabilidade. Ele está vendo o mundo ruir, a sua alma está despedaçando, as aflições estão sufocando, mas ele olha para além de si, ele olha para as promessas de Deus, e ele confia nas promessas do Deus pactual, e ele se agarra a isso, e ele vai passar, você vai passar, pelas aflições de alma, o Senhor vai te sustentar, e você não vai naufragar, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Charles Spurgeon chama atenção para algo interessante neste verso. Ele diz que lá atrás o salmista disse que a sua alma estava agarrada ao pó. E agora no final aqui ele diz: a minha alma está agarrada ao caminho do Senhor. E ele fala que, ele chama isso de a excelência da santa tristeza que opera em nós a vivificação que buscamos. E aí Spurgeon fala, quando nós colocamos para Deus sinceramente a nossa dor, nós reconhecemos que Deus é quem está trabalhando no nosso coração, é aí que nós somos estabilizados pela palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos a tendência de olhar para as aflições da alma sempre de modo negativo, mas aqui o salmista apresenta algo positivo. Ele está caminhando de uma maneira diferente agora. Ele está correndo, na verdade, de uma maneira diferente, porque ele está buscando esse fortalecimento, esse estabilizar na palavra do Senhor. E nós também precisamos dessa estabilidade, meus irmãos. Aquela ovelha que está desorientada lá no pasto, o que acontece quando ela ouve a voz do pastor? Ela se orienta e volta para casa, ou fica pelo menos ali parada, esperando ser encontrada. Ela se acalma. Fazendo a analogia, nós como ovelhas do pastoreio do Senhor, quando nós estamos desorientados e as aflições da alma desorientam a nossa vida, nos trazem transtornos, desestabilização,
quando nós estamos rodeados dessas tribulações sem fim, o que nós precisamos? Ouvir a voz do pastor. Ouvir a voz daquele que traz calmaria. Aquela doce voz, aquela certeza que Ele nos encontrará em meio a essa tormenta, a certeza que Ele nos pegará no colo e tratará as nossas feridas, a certeza de que isso vai acontecer, porque nós somos povo dEle. Nós temos isso por meio da sua palavra. Que o Senhor nos dê estabilidade nos momentos de aflição de alma. E eu quero concluir lembrando deste caminho para o aflito de alma. É o caminho de ser vivificado, ser fortalecido e ser estabilizado pela palavra. A palavra de Deus não é uma abstração. A Bíblia diz que ela é viva e eficaz e penetra o mais profundo da nossa alma. A palavra é Cristo encarnado. Ele é o verbo de Deus, Ele é o Logos de Deus e Ele veio habitar entre nós. Jesus Cristo é o servo sofredor que por amor a nós experimentou aflições na alma, como nenhum de nós jamais experimentaremos. Lembre-se disso. Nenhuma dor, nenhuma angústia, nenhuma aflição que você possa passar nessa vida se comparará ao que Cristo passou por sua causa. Quando Cristo estava ali no Getsemane, Ele foi tomado, a Bíblia diz, por angústia e pavor, agonias, palavras que expressam a condição mais terrível que a alma humana pode passar. A Bíblia diz que Ele chegou a suar como gotas de sangue, porque Ele sabe o que é padecer. Então, quando nós estamos passando, irmãos, pelas aflições da alma, nós devemos suplicar àquele que entende o que nós estamos passando plenamente, porque Ele passou as piores agonias, dores, sofreu o inferno eterno, as dores do inferno, o cálice da ira de Deus, para que estivéssemos aqui hoje, passando momentaneamente por aflições e tribulações, momentaneamente, porque o dia que Ele voltar, nós jamais padeceremos de aflição de alma. Ainda padecemos deste mundo caído. Por isso mesmo, quando você estiver apegado ao pó, quando a sua alma estiver vertendo lágrimas, vá até Jesus. Nele você vai encontrar vivificação, fortalecimento e estabilidade para a sua alma. Esse é o caminho. Jesus é o caminho para os aflitos de alma. Que assim nós compreendamos. Amém.